pessoas sonhavam com gente que morreu e achavam que aquelas pessoas estavam vivas. E a gente passou grande parte da nossa história antiga e pré-história cultuando túmulos, né? Cultuando mortos, dando comida para mortos, que nem se faz um candomblé hoje. Uhum. Então, a nossa capacidade racional, ela é muito recente. No Ocidente, 2.500 anos a filosofia tem. A científica, então, é mais recente ainda, não pegou. Então, nós somos uma espécie pré-histórica, na verdade, igualzinha ao que a gente era, no mínimo, há 300 mil anos. A gente podia estar levando esse lero aqui há 300 mil anos atrás, iguaizinhos como nós somos. Nosso equipamento nos permitiria. O equipamento é o mesmo, certo? É o mesmo equipamento. Mais de 300 mil anos, estou fazendo uma conta baixa. Então, assim, é muito provável que essa nossa capacidade de associar, por exemplo, sons a entidades no céu, ou associar tempestades a alguma irritação que cai sobre nossa cabeça, é parte daquilo que os historiadores da religião chamam de homo religiosos, que é uma estrutura em nós. E por isso, inclusive, nesse processo, a gente, inclusive, fabricou há cerca de... Vai fazer uma conta redonda, 5 mil anos, o Deus de Israel, que depois virou o Deus do cristianismo, o Deus do islamismo. No Oriente, eles fabricaram outras teorias, né? Digamos, são diferentes desse politeísmo que você fica dando comida pro Deus para ele não acabar com você, ou como na Grécia e na Roma anterior à antiga, na neolítica, você cultuava os ancestrais dentro de casa e enterrava eles dentro de casa e mantinha o fogo vivo e tinha que ter filho, porque se você morresse e não tivesse filho para te cultuar, você virava um demônio, certo? Então, seu filho era a guarda da sua eternidade, certo? Então, nós somos uma espécie basicamente religiosa, nós não somos uma espécie científica. A gente não tem um modo de pensar científico. Existiria uma espécie científica? Não conhecemos. Será que é possível algo assim se desenvolver? Talvez não. E talvez se a gente fosse, a gente ficasse louco. Pois é. Perigoso. Entendeu? Talvez. Talvez ficasse ou a louco. gente fosse igual o Spock, tá ligado? Mas o Spock era místico, né, meu? Você lembra que ele era místico? Eu sei que ele era bem racional, só não sei tanto. Então, a minha geração é a geração do Spock. Sim. Meu pai Agora você muito entrou num terreno... que você mais... O Spock, ele era extremamente racional, lógico. Primeiro, o Spock era um personagem híbrido, né? O pai dele era vulcano e a mãe era terráquea, como se falava. E assim... Mas os vulcanos, enquanto tal, eles eram extremamente lógicos, mas eles acreditavam em vida após a morte. Tem episódios que mostram isso. Uhum. Entendeu? Na separação de espírito e matéria. Spock era místico. Não era materialista. Interessante. E você acha, então, que o mundo é um mundo materialista? Essa pergunta quer dizer se eu acho que só existe aquilo que é formado por átomos? Você acha que isso... É isso que você quer dizer? Caralho, alguém que decifra o monarquês. Gostei. Cara, tem que ser um filósofo. Esse cara é filósofo mesmo. Não é, porque quando você fala materialista, pode ser materialista no sentido marxista. Sim. Que tudo são relações econômicas de produção, entendeu? Tomar uma coca. Então. Sim. E eu entendi que você estava falando nesse sentido originário. Exato. Né? Que a gente chama em filosofia de materialismo atomista. Né? Por causa do Epicuro, do Demócrito, na Grécia e tal. Eu vou te dar uma resposta bem cuidadosa, que é o seguinte. Até onde a gente consegue ter alguma certeza empírica, aparentemente tudo é matéria. Mas nós não temos como assegurar com absoluta certeza que não exista nada além da matéria. Mas até onde a gente tem teste científico, experiência com raciocínios fundamentados em algo empírico, como a gente chama, empírico em filosofia significa a experiência que você observa, entendeu? Não dá para dizer que exista vida após a morte, mas